Olá pessoal, meu nome é Victoria Laurens, faço parte do time da LTZ Capital. Se você ainda não conhece o nosso canal, não deixa de se inscrever aqui embaixo para receber notificação todas as vezes que a gente postar um conteúdo novo. E se esse conteúdo te interessa, se você quer estar por dentro do que acontece no mercado de precatórios, o que tem se passado no governo federal, qual a posição do governo em relação ao pagamento dos precatórios, também deixa aqui seu comentário com críticas, sugestões e elogios. Serão sempre muito bem-vindos. Bom, hoje eu vim trazer uma notícia bastante polêmica que revirou aí os jornais das últimas semanas. O ex-presidenciável Ciro Gomes se manifestou negativamente em relação ao posicionamento do governo de pagamento dos precatórios federais nessa virada de ano. Vamos entender um pouco melhor o que efetivamente aconteceu. Há poucos dias, Ciro Gomes, que era candidato à presidência da República, hoje filiado ao partido PDT, se manifestou nas redes sociais, primeiro numa entrevista que foi realizada ao jornal CNN e depois também através das redes sociais, afirmando que esse montante de dinheiro, quase 93,1 bilhões de reais, que o governo teria antecipado para os credores de precatório, na verdade teria ido parar no cofre de alguns bancos, algumas instituições financeiras aqui no Brasil. Basicamente, o que Ciro Gomes quis dizer é que o governo teria feito esse pagamento em massa de um volume grande, mas que na realidade teria facilitado a aquisição desses precatórios por diversos bancos e instituições financeiras. Vamos entender o teor dessa afirmação. Como nós sabemos, você que acompanha o nosso canal sabe que precatórios são títulos praticamente de dívidas do governo. Quando nós nos referimos ao precatório federal, são títulos de dívida do governo federal, das suas empresas, sociedades, que são expedidos em virtude de ações judiciais nas quais o governo, as suas empresas e sociedades são condenadas. Quando ocorre essa condenação e ela é acima de 60 salários mínimos, ou seja, 60 vezes o valor do salário mínimo naquele ano em que o precatório é expedido, nós temos a expedição de um título de pagamento que é chamado de precatório. Em virtude da demora no pagamento desses precatórios, existe sim um mercado de antecipação de crédito. Você que é credor, é advogado, advogada, já deve ter se deparado com ligações de empresas de todo o Brasil que viabilizam essa transação, que é a antecipação do valor do precatório. Então, basicamente, o que as empresas fazem? Você tem um título a receber, a empresa propõe um pagamento à vista com deságio, ou seja, com desconto, considerando que você vai estar recebendo esse dinheiro agora, ao invés de aguardar para receber no futuro numa data ainda incerta. Quem tem um precatório sabe que não existe uma data específica para que esse título seja pago. Embora exista um ano orçamentário de pagamento, não é possível afirmar qual é a data exata que o governo vai fazer a quitação desses precatórios. Então, o que essas empresas fazem? Elas dão liquidez ao mercado, oferecendo uma proposta de antecipação. Obviamente, isso não desonera o credor de buscar entender se essa proposta é justa, se ela é condizente com os preços do mercado, se essa empresa é de confiança, porque, inevitavelmente, não é só no mercado de precatórios, tem muitas pessoas que se passam por estelionatários. Por isso, a preocupação, sim, de fazer uma pesquisa antes, recorrer ao seu advogado para saber se a empresa é de confiança. E aqui, o Ciro, quando fez essa alegação, fez essa argumentação, ele quis dizer que, através da liberação desses montantes, o governo teria viabilizado que alguns bancos e instituições financeiras fizessem essa antecipação de precatório para diversos credores do Brasil. Isso porque, pessoal, bancos, instituições financeiras, seguradoras, outros tipos de instituições que trabalham com dinheiro também costumam inserir um braço da sua atividade nesse mercado de antecipação de precatórios. Então, basicamente, o que o Ciro quis dizer é que o governo fez uma casadinha, né? De um lado, pagou vários precatórios que estavam atrasados, cortando dívidas daqui, de lá, o crédito de determinados orçamentos, só que quando ele fez esse pagamento, a maior parte desse dinheiro foi para os bancos, porque os bancos teriam se aproveitado
aproveitado da situação para fazer a antecipação de precatório para credores, pagando em contrapartida um valor muito baixo. Então, o que ele deu a entender é que o governo teria viabilizado toda essa mega operação para basicamente uma ou duas instituições financeiras, que ele não fala o nome, para que elas pudessem de fato fazer a compra desses precatórios num valor muito abaixo do que o valor de mercado. Quando o Ciro foi perguntado se ele teria provas dessa acusação, né, uma alegação muito séria que ele fez, tanto perante a mídia quanto nas redes sociais, ele disse que seria necessário consultar o Ministério Público Federal. Porém, o Ministério Público Federal, quando consultado, informou que não tinha nenhuma denúncia sobre esse caso. Agora, vamos dar uma olhada ao que dizem os números e depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de algumas notícias que vocês conseguem consultar na internet para saber como que os jornais, como que o governo tem se posicionado em relação a essa alegação que realmente foi levada a sério, especialmente por se tratar de um candidato à presidência da República, né? Um ex-presidenciável. Bom, levantamentos do Banco Central dessa última semana mostram que esse dinheiro que foi liberado pelo governo não teve como destino principal as instituições financeiras. Na terça-feira, dia 12 de março, o jornal A Folha de São Paulo noticiou que, segundo o Banco Central, apenas 3,18 bilhões de reais, que equivale a 3,4% do total de dinheiro que o governo pagou, foram pagos para bancos que eram detentores dos títulos judiciais. Então aqui nós já temos um primeiro elemento. Segundo essas informações do Banco Central, que é obrigado a divulgar com transparência os recebedores, né, desses montantes, os bancos teriam recebido apenas 3,4% do total, muito diferente da alegação do Ciro de que a grande parte dos 93,1 bilhões teria ido para bancos e instituições financeiras. E aí, um detalhe, dessa quantia de 3,18 bilhões de reais, apenas metade seriam precatórios que os bancos adquiriram de terceiros, sendo que a outra metade são precatórios que os próprios bancos são titulares. Então aqui já é importante fazer essa distinção. Os bancos também podem ser credores de precatórios. Essa outra metade, que equivale a aproximadamente 1,68 bilhões de reais, representa a fração daquilo que os bancos realmente adquiriram de credores terceiros. Nós sabemos que o assunto dos precatórios tem rodado a mídia ultimamente, nós temos tido diversas notícias, né? Eu arrisco a dizer que nós temos mais reviravolta nesse mercado que nós tivemos aí nos últimos 10 anos, né? Os últimos 5 anos representaram mudanças muito significativas envolvendo não só a legislação através da aprovação das PECs durante o governo Bolsonaro, que viraram 2 emendas constitucionais, mas também em virtude de mudanças de posicionamento político em relação a como gerir essa dívida. Durante o governo Bolsonaro, nós sabemos que houve 2 PECs que foram aprovadas com o intuito de restringir o pagamento de precatórios no país. Essas 2 PECs se transformaram na emenda constitucional 113 e 114, foram aprovadas e permaneceram vigentes desde 2021 até dezembro de 2023, quando houve o julgamento por parte do STF acerca da inconstitucionalidade, então praticamente 2 anos de vigência das 2 emendas constitucionais, e durante esse período de vigência, elas buscavam franquear uma folga financeira, uma folga orçamentária, para que o governo pudesse ter recursos financeiros para bancar o Auxílio Brasil, especialmente, segundo o governo, em virtude das circunstâncias derivadas da pandemia, da ausência de renda, do fechamento de diversas empresas, do aumento do índice de desemprego, entre outras circunstâncias. Um ponto importante que essas emendas trouxeram, e é importante rememorar aqui, é que passou a ser possível utilizar o precatório federal também para compensação ou quitação de dívidas com o poder público, que são as chamadas dívidas tributárias. Por conta do teto de pagamento de precatórios, ou seja, dessa limitação orçamentária para quitar o pagamento de precatórios, o Supremo entrou então em 2023 decidindo essa questão para derrubar essa imposição do teto limite para pagamento desses créditos judiciais. Derrubado esse teto orçamentário, né, através de 2 ações diretas de inconstitucionalidade, uma movida pelo Conselho Federal, da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, e da Associação dos Magistrados Brasileiros, e a outra
outra movida pelo PDT, que é o partido ao qual está vinculado o Ciro. Houve então a derrubada do teto e o governo editou uma medida provisória que abriu um crédito extraordinário na virada de ano de 93,1 bilhões de reais para pagar precatórios. A comunicação feita pelo Ciro Gomes nas suas redes sociais e também em entrevista a alguns jornais teve sim uma repercussão bastante significativa. Nós estaremos acompanhando esse assunto e o desenrolar disso. Certamente o Ciro deve se manifestar novamente nas redes sociais ou em alguma entrevista, e também da mesma forma o governo federal pode também emitir algum tipo de posicionamento. Se esse conteúdo te interessa, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que querem estar por dentro daquilo que se passa no mercado de ativos judiciais, e até o próximo vídeo.